Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no Dia das Mulheres, né, Chicão? Opa! Mais um episódio importante. do One Break. Aliás, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Com certeza. É isso aí. Então hoje, mais um programa épico com um convidado super especial, One Break número 25, né, Chicão? E temos que falar os nossos recadinhos, não podemos esquecer. Então, pessoal, bom, estamos aqui novamente para a gente bater aquele papo de carreira, de trabalho. A gente tem um convidado super especial, como o Thiago falou, experiente e vai trazer muitas informações da carreira, do trabalho. Isso aí. E antes disso, a gente gostaria de agradecer, eu quero agradecer, né, ao nosso único patrocinador, que são as lojas Santo Antônio. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área de confeitaria, festas e doces. Distribuidora dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Se você pensa em mudar a sua vida, produzindo alguma coisa e revendendo, fazer uma grana extra, tá, oportunidade. Os caras têm muitos produtos e preços super bacanas para vocês. Na loja física, né, Chicão? Loja física e pelo site www.lojasantoantonio.com.br. É isso aí. Valeu, Fabinho. Thiago, obrigado. Os nossos colegas podem nos assistir e ouvir aonde? Isso aí. No LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, em todas as principais plataformas. Que legal. Fala, Chicão, quem é o nosso convidado? Cara, Chicão? hoje eu me sinto honrado de estar na presença dele, Sim. um jornalista, narrador esportivo, já trabalhou em grandes empresas, hoje ele está no Grupo Bandeirantes, no Band Esportes, mas já passou pela TV Globo, Rádio Jovem Pan, Rádio Educadora de Campinas, TV Record, já foi diretor de jornalismo na IPTV, certo? Cobriu eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Cara, não tenho nem roupa, Chicão. Não temos mais... Nem roupa. A gente vai aprender muito aqui, com certeza. E ele, gentilmente, Olivério Andrade, muito prazer ter você aqui. Boa, seu Oliveira. Prazer é todo meu participar do One Break. Agradeço pelo convite desde já. Espero corresponder, né? Responder a todas as perguntas e transmitir um pouco da minha experiência à rapaziada, principalmente aqueles que estão começando ou pensando em abraçar essa carreira, que estão nos acompanhando neste momento. É isso legal, aí. é isso mesmo. E de início, assim, pra gente... Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu fico curioso. Como você começou, assim, qual foi o incentivo? Como é que você foi pro jornalismo, assim? Olha, eu digo sempre isso, que é muito importante que a pessoa... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Pode falar. A pessoa consiga saber desde cedo a sua vocação. Às vezes não é fácil, né? Eu mesmo tenho amigos que transitaram por 4, 5 lugares, 5 setores de atividades até se encontrarem, né? Esse não foi o meu caso. Eu acho que nasci vocacionado, porque com 8 anos de idade, 7, 8 anos, nós somos em 4 irmãos, os 3 mais velhos do que eu. Eu com 7, 8 anos já ficava na lateral do campinho de terra, que a molecada disputava peladas ali atrás da nossa casa. A molecada do quarteirão, do bairro. Naquele tempo tinha um campinho de pelada a cada 100 metros, né? Hoje a gente já não vê mais isso, está tudo ocupado, né? Mas eles faziam campeonatos, e a turma de cima contra a turma de baixo, o quarteirão de cima contra o quarteirão de baixo. E eu já ficava na lateral do campo, usando qualquer coisa que simulasse um microfone, fazendo narração, com 7, 8 anos Sério? de idade. Já tinha essa iniciativa? Sempre quis ser isso, sempre quis. Que bom. Eu descobri desde cedo, mas talvez por influência, desculpe, também da minha mãe. Minha mãe, ela era ouvinte assídua de rádio, principalmente à noite. O meu pai viajava muito. Ele era representante comercial e se ausentava de casa durante muitos dias por mês, né? E eu, como era o caçula, era a companhia da minha mãe. E a minha mãe, à noite, ela ligava aquele radião, né? Aquele radião enorme, para ouvir o que era, na época, guardadas as proporções, a maior emissora de rádio
do país, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Guardadas as proporções, era a TV Globo do rádio. Certo. Né? Era uma potência que chegava com seus transmissores, alcançava praticamente todo o território nacional. Tanto assim que em Campinas a gente ouvia, mesmo em ondas curtas, com um som perfeito, som nítido. Né? Tinha que ficar segurando na ponta do fio da antena, porque onda curta você sabe que ela vai e volta, vai e volta. Mas, e ela acompanhava as radionovelas, com os astros daquela época, né? Floriano, Lorival Faisal, enfim, um monte de gente, Daisy Lúcid. E eu, a partir dali, eu me apaixonei pelo rádio. A partir de acompanhar a Rádio Nacional, não só as novelas, aí tinha o Repórter Écio, né? Eu, a partir dali, eu não tive nenhuma dúvida. Um dia eu vou entrar para o rádio. Já estava determinado. Já não pensava nem em televisão, já pensava em rádio mesmo. Eu sempre fui um ouvinte, a gente conversava aqui antes de entrarmos no ar, né, sobre Rádio Eldorado. Eu ouvia todas as emissoras que você pode imaginar. Eu era fanático, acompanhava tudo mesmo. E aí? Não, e a partir daí... estudou em Campinas? Eu fiz alguns testes, não fui aprovado, até que um professor meu... que era também radialista, nas horas vagas, né? Fazia bico na rádio, né? Ganhava um dinheirinho na rádio como comentarista esportivo. E aí, no intervalo de aula lá, eu comentei com ele: ô professor, será que eu não consigo fazer um teste lá na Rádio Educadora de Campinas, que é hoje Rádio Bandeirantes, né? Virou Rádio Bandeirantes, mas já era do grupo naquela época. E ele conseguiu esse teste, eu fiz o teste, se não me engano, acho que era numa quarta, numa quinta-feira, e estreiei já no domingo, como locutor noticiarista de um programa que existia à noite, chamado Grande Resenha Dominical de Esportes. Começava depois da jornada esportiva, né? Terminava o jogo que estava sendo transmitido por volta de 6h30, 7 da noite, e logo após os comentários que eram feitos no estádio, nós entrávamos com esse programa que dava um resumão de tudo que tinha acontecido no final de semana esportivo no mundo todo. Porque a equipe de esportes da Educadora, o rádio do interior era uma força, né? Sempre foi muito forte. Potência, né? Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, sempre tiveram grandes emissoras. E a Educadora não era diferente. Ela tinha uma equipe de esportes que era composta por... eu não vou saber exatamente, mas tinha gente pra caramba. Sabe, 4 radioescutas, eram 3 comentaristas, 3 narradores, 2 plantões esportivos, no mínimo 3 ou 4 repórteres. Era uma grande equipe. E no domingo, o trabalho desses radioescutas era captar todas as informações dos jogos pelo Brasil e pelo mundo. Então dava tudo. Dava resultado até de quarta divisão, resultado dos jogos internacionais. Tinha emissora de rádio de São Paulo que ligava para o nosso plantão. Para saber se nós poderíamos informar determinado resultado, passar para eles que eles não tinham conseguido. Era aquele plantão esportivo com aqueles rádios Transglobe, né? Não era nem Transglobe, era rádio Telefunken, com não sei quantas ondas, que você pegava tudo ali. E esse pessoal passava o domingo, o sábado e o domingo, levantando tudo. Era um programa que começava tipo 7, 7h30 da noite e ia até 10 horas. Eu estreiei ali como locutor. Mas você se preparou antes? Teve algum curso técnico? Nada. Não? Chegou lá... Nada. Cara e com a coragem. Cara e coragem. Não fiz curso nenhum. Fiz esse teste, né? Me deram um texto para ler. Pô, você tem boa voz, tem boa dicção. E aí foi. E aí foi. Eu comecei como locutor desse programa, dividindo com outro companheiro. E aí passei por outras fases no rádio, né? Eu apresentei programas musicais, fiz reportagem policial até num determinado período, quando faltou lá o nosso repórter policial. No interior, você acaba fazendo de tudo, um pouco. Né? De tudo um pouco. Até que eu fui promovido a repórter esportivo, né? Repórter de campo. E a partir dali, muita coisa aconteceu. Só não aconteceu o quê? Nunca narrei futebol no rádio. Eu fiz reportagem, mas nunca narrei. Para dizer que eu nunca narrei, eu narrei quando eu era correspondente, passei a ser correspondente da Rádio Jovem Pan em Campinas. O jogo comando era com José Silvério, um clássico em São Paulo, Corinthians e São Paulo, e o Palmeiras jogava em Campinas com o Guarani. Então eles me puseram para fazer um posto só para dar informação do placar, junto com o Cláudio Karsug,
que ia acompanhar o jogo para fazer o comentário, né? Então eu entrava, o Silvério me chamava, e aí em Campinas? Eu entrava e dizia, bom, aqui tá 0-0 ainda, tá 20 minutos do primeiro tempo. Só que o jogo, o clássico, terminou em São Paulo muito antes. E o Silvério com os repórteres no Morumbi, né, eles foram segurando a onda até onde deu. Aí, num determinado momento, o Silvério falou, Oliveira, não tem jeito. Faltava acho que 5 minutos para terminar o jogo em Campinas. Falou, segura daí. E eu saí narrando. Foi a única vez que eu narrei futebol no rádio, que é muito difícil, por sinal. Eu ia perguntar a diferença. Não, exige muito abacaxi, né? Muito preparo físico. Fôlego. Às vezes eu vejo companheiros que fumam uma barbaridade, que não praticam esporte, não sei como é que eles conseguem narrar. Porque é pauleira, né? Do primeiro ao último minuto da transmissão. O rádio tem que passar a emoção, né? O rádio você tem que desenvolver no imaginário de quem está ouvindo. Construir o cenário. Construir o cenário, né? Mas foi a única vez, até o seu Tuta, o dono da Jovem Pan, depois me elogiou. Não, pô, você leva jeito e tal. Eu falei, não, seu Tuta, esquece que eu... Preciso dar uma emagrecida. Afim, não. Porque acho que foi o jogo na Bandeirantes, que eu acho que foi o locutor, seu amigo, ele fez acho que as 2 transmissões, para a TV e para o rádio. O Ulisses Costa. Ulisses Costa, né? Porque eu assisti o jogo, é diferente Mundial, a narração, né? O jogo do Mundial. O jogo do Mundial, que foi? Nem me pergunte o porquê que eles decidiram por isso. Porque estava simultâneo nos dois. Não, nos dois. Pegou todo mundo de surpresa. Eu também não questionei, porque ou você aceita ou você pega o boné e vai embora, não é? A escala é uma premissa do diretor. E não consegui, muita gente também não entendeu o porquê dessa decisão de fazer um link do rádio com a TV. É por isso que ele foi muito criticado, porque pessoas não entenderam, né? Que ele estava transmitindo numa velocidade do rádio na televisão. Exato. Mas para poder compensar. Ele não conseguiu achar um ponto de equilíbrio. É difícil demais também. Não, né? É difícil. E é um bom profissional, um grande narrador, o Ulisses, um bom companheiro. Ele não tem nada a ver com isso. Foi muito criticado, levou paulada de tudo quanto foi jeito, né? Mas... eu só comento porque essa questão da diferença de rádio e TV, né? Porque na TV você sentia uma diferença, né? Quem está habituado a assistir pela TV. Talvez a intenção tenha sido dar uma carga maior de emoção à transmissão. A TV. Eu acho que nós estamos, na minha particular opinião, eu acho que de algum tempinho para cá, parece que na televisão nós estamos, no que diz respeito à narração esportiva, dando alguns passos para trás, né? Estamos dando marcha ré. Porque, na verdade, sem mencionar nomes e também sem que isso seja uma crítica, cada um na sua. Mas, veja bem, a televisão é uma linguagem redundante, é uma linguagem de apoio. Né? Se você está diante da televisão e eu narrando, começa a falar algumas coisas, você vai se sentir um imbecil. Fala, pô, o que esse cara está achando? Que eu sou um imbecil? Né? Porque, pô, você está vendo. É diferente do rádio. Né? No rádio você tem que fazer... Criar uma emoção. Desenvolver, né? o ouvinte desenvolver a imaginação. É por isso que eu me lembro, e faço sempre comparação de alguns locutores atuais de rádio com o Pedro Luiz, por exemplo, que foi o melhor de todos, na minha opinião. Pedro Luiz é insubstituível. Foi o melhor, foi espetacular. O Pedro Luiz, ele tinha uma fidelidade no que diz respeito ao posicionamento da bola dentro de campo. Ele desenhava aquilo na sua cabeça. Né? Você ouvinte, você sabia exatamente onde é que o cara estava no campo, onde é que a bola estava. Era uma coisa maravilhosa. Porque tem muito locutor aí que narra no rádio, narra muito atrasado. Né? Muito atrasado. Mas ninguém está vendo. Né? E às vezes amplia, dá uma ampliada né? Aquele drible que foi um driblezinho bem curto, só para jogar ali, né? E o cara já enfeita aquilo, às vezes a bola passa 3 metros da trave, mas esse é o rádio, essa é a beleza, faz parte, né? Essa é a beleza do rádio. Agora, na televisão, tem alguns narradores exagerando na dose, vibrando até em arremesso lateral. E é com isso que eu não concordo. Outro dia alguém me disse, pô, você é old school.
é locutor da velha escola. Eu falei, graças a Deus. Né? Eu sou da velha escola do Boni, né? Sou da escola do Ciro José, que foi um dos meus diretores na TV Globo, do Marco Mora, que também foi meu diretor na Globo. Eu aprendi com essas pessoas, na maior rede de emissoras do país. Verdade, né? E aprendi com aqueles que, alguns deles... Você ficou bastante tempo na Globo, né? Fiquei 15 anos na Bastante, Globo. 15 anos. Eu não digo que aprendi com eles, mas quantos memorandos eu recebi, né? Me chamando a atenção para determinadas coisas, ou elogiando, enfim. E quando vinha do Boni, por exemplo, Boni é o supra-sumo, é o top. Né? É o zap do negócio. Não, é o homem Quem que joga inventou truco. a TV Globo, junto com o Walter Clark. Sim. Né? E falando de narrador, né, e dessa grande diferença, uma característica sua é a sua voz, né? Você chegou aqui, nós estávamos conversando, chegou fora do estúdio, você deu boa noite, a gente falou, chegou, o homem chegou. Isso sempre foi, desenvolveu, é uma característica sua normal, desenvolve, porque é inacreditável. Você fala... Não, mas é normal mesmo. Eu não... até outro dia, participando do programa do Neto. O Neto ainda me perguntou isso no ar, na véspera do jogo do Palmeiras, que eu fiz pelo Band Esportes. E eu participei do programa e ele me perguntou sobre isso. Aí, o que você fez hoje? Né? Véspera do jogo. Eu falei, eu não fiz nada. Eu fico em casa, eu procuro... Exercício na voz. Eu procuro descansar e pesquisar tudo a respeito do jogo, procurar o máximo, reunir o máximo de informações que eu puder para ir realmente bem para o jogo, sabendo das coisas todas e tal. Mas eu até se tiver alguma fonoaudióloga nos ouvindo, né? A gente vai ficar brava, mas boa. eu não faço exercício, eu até exagero no que diz respeito a gelado, né? Eu tomo sorvete, tomo água gelada, tomo água gelada em dias de muito calor. Hoje mesmo tomei muita água gelada. Eu não tomo determinados cuidados. A única coisa que eu procuro evitar durante a transmissão é tomar café, né? Tomar refrigerante. Durante a transmissão, apenas água sem gelo, para ir dando aquela lubrificada. Mas fora do microfone, fora do trabalho, eu até acho que eu deveria me cuidar um pouco mais. Né? Porque, de repente, pode ser que... prejudique no futuro. Né? Eu já estou velhinho, daqui a pouco eu vou falar uma boa noite aí, todo engasgado. Né? E vai aquecendo? Quando chega no meio, a voz já está perfeita? Então, existe uma preparação antes do jogo? Não, eu vejo muita gente fazendo. Sim, sabe? Eu vejo inalações e tal. Muita gente fazendo, tem vários tipos de exercício. Eu não faço, eu chegou, abri o microfone e vambora. Vambora. Né? Vida que segue. Vambora. E é claro que na subida do tom, na medida em que o tom vai subindo, em determinadas transmissões eu já senti que eu termino rouco. Né? Eu termino com a voz mais avolumada, mais rouco e tal. Que é uma coisa que me preocupa. Embora no dia seguinte já esteja normal. Sim. Você tocou num ponto interessante, claro, sem citar nomes, mas dessa condição atual dos locutores, né? Que vibram até no lateral. E diante do que a gente tem hoje, que são as redes sociais, que tem os haters, né? E tal. Mas eu acho, assim, boa parte também... As pessoas têm essa percepção que você tem e todo mundo tem. E aí começa essa relação, talvez, na rede social de criticar demais, talvez, as pessoas, né? Mas a gente, assim, pro lado consumidor do esporte, ninguém é mais bobo. A gente está percebendo a situação. Eu acho que essa nova geração do jornalismo esportivo, elas, não sei, não vou dizer assim que se perdeu, mas perdeu qualidade, eu acho. A gente vai voltar naquele ponto, né? Eu entendo que a linguagem de televisão ela tem que ser mais suave. Claro que você não vai transmitir um jogo de futebol para baixo, né? Né? Que é uma regra também que a gente procura seguir
de não depreciar o evento, né? Não, Não menosprezar o evento, Nunca. porque senão você está convidando quem está assistindo a mudar de canal. Né? Essa é uma regra que a gente segue. tem que valorizar o produto. E também procurar, na medida do possível, botar para cima. Mas quando você tem a imagem diferente do rádio, não dá para ficar, né? Eu me lembro que eu fiz um jogo quando eu estava na TV Record, aquele jogo Corinthians e Santos, que foi 7-1. Nossa. E o jogo estava 6-1. E o diretor de esportes, que estava na coordenação, no switcher da TV, ele entrava na linha de comunicação e falava no meu ouvido: vamos lá, o Santos pode reagir. O Santos, vamos lá, bota pra cima. Vamos, time! Um pouquinho. Né? Faltando 10 minutos para acabar o jogo e o cara na minha orelha, né? Isso é uma outra coisa... Chata, deve ser horrível. Não, isso tem em todas as transmissões, você tem alguém na tua orelha, né? Dependendo de quem estiver lá, desculpe a expressão, é um saco para o narrador. Porque eu vivi muitos problemas com coordenação de transmissão quando eu estava na TV Globo, que havia muito rigor na TV Globo, muita cobrança. Né? Hoje as coisas lá são mais flexíveis. Modernizou um pouco, não, né? Hoje eu vejo coisas lá acontecendo que, na minha época, o Kleber Machado é muito meu amigo, a gente conversa muito. Ele me fala sempre isso. Pô, se você estivesse lá hoje, você poderia fazer coisas que você nunca fez. Sim. Né? Porque era cobrado, era uma cobrança imediata. Não podia fugir muito daquele padrão. Né? Padrão. Olha o Padrão Globo. Não, eu me lembro que num jogo que eu fiz no Parque Antártica, no intervalo do jogo, eu recebi na cabine a visita de 3 atores que estavam para estrear uma novela das 7 na Globo. Né? Ali no intervalo, antes de voltar para o ar. Aí eu falei para eles: não, fica aqui, fica aqui. Quando voltou para o ar, eu falei: olha, estou recebendo a visita aqui de fulano, ciclano, tal. Eles vão estrear segunda-feira a nova novela das 7. Tá? Peguei uma palavrinha de cada um. Pô, tomei uma bronca daquela. Nossa, e super inovador. E eu produzindo, eu promovendo um produto da própria TV Globo. Que a Globo faz muito hoje. Isso, o Thiago Leifert falou tempo, isso. Naquele tempo não, sabe? Não podia Era uma nada. coisa muito engessada. Muito. Um não falava do outro, né? Parecia concorrente, né? Então, mas a gente procura sempre botar para cima, mas não dá para ficar vendendo ouro quando você tem bronze no ar, né? Não dá. Oh, que maravilha, que jogo espetacular! Não dá. O que eu disse. Todo mundo vai perceber. Falei assim, pô, esse cara... Tá forçando a barra. Será que ele tá vendo o mesmo jogo que a gente, né? Porque... É isso aí. É isso aí. Acaba não entendendo. Oliveira, você fez Olimpíadas. Sim. Tem histórias interessantes de Olimpíadas, de superação? Ou é muito complicado, ou normal? Porque você na Olimpíada... sempre desgastante, né? É um evento que exige muito de todos os profissionais envolvidos, né? Sim. São vários eventos por dia, e quando você pega, como a gente pegou agora a Olimpíada do Japão, um fuso horário que te leva para a madrugada, não é fácil. Eu sofri um bocado nessa Olimpíada aí, porque é varando madrugada. Madrugada. Mas é sempre um evento pesado. Imagino. Pesado. Você vai acumulando coisas. Às vezes você sai de um vôlei e já vai para um basquete, então a cabeça vira um trevo. Você tem que estar sempre muito bem preparado. E aquele lance que você falou, né, de se preparar antes do jogo com informações, porque tá todo mundo esperando isso, né? Aquele lance de chegar e narrar e ir embora, acabou. Você tem que passar informações, curiosidades, pós-jogo, né? Também. Não, você tem que estar por dentro de tudo, né? Eu sempre procuro me informar, ter o máximo de informações, embora... por exemplo, sábado eu fiz, domingo agora eu fiz um campeonato alemão na Band, um jogo do Hoffenheim com o Colônia, e trabalhou comigo o Rafael Oliveira, que é um menino espetacular, é uma enciclopédia, é um estudioso do futebol internacional, sabe tudo e mais um pouco. Então, isso já me tranquiliza. Sem dúvida. Porque eu, quando estou com alguma... Rafael, até falo no ar, brinco com ele, você me corrija aí se eu não estiver certo. Porque ele realmente tem tudo, sabe tudo, o que é muito, muito bom. Agora, cabe ao narrador também estar preparado. Muito bem preparado, né? Bem preparado,
buscar alguns detalhes, né? Por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Atlético, o primeiro gol do Zé Rafael em São Paulo, né? Gol de falta. Esse é um detalhe que escapou. Eu não tinha esse detalhe, mas ele quebrou um tabu de 62 anos sem o Palmeiras ganhar com um gol de falta em jogos oficiais. Caramba. 62 anos. Né? O Chico nunca viu. Não, claro que não. Vai fazer 58. E uma pergunta, a cabeça fresca, né? Sempre, né? Ali, se entregar para Se não pensar nos boletos, sim. Né? Se não, deu Pensou ruim. nos boletos. Não, mas assim, sai fumaça. a essa altura da sua carreira, você faz com os pés nas costas, mas quando você é mais novo, por exemplo, você começou com 18 anos, não é isso, repórter? 17 para 18, E também na vida, tanto na vida corporativa, a gente também espera aqueles projetos que a empresa traz, que é onde você pode se destacar, apresentar o seu trabalho e tal. No futebol, o Guarani de 1978, que foi campeão, inclusive, isso acho que... O que foi para você, assim, profissionalmente? Agregou? Porque o time era muito bom, né? Eu sempre falo que foi um dos melhores momentos da minha carreira. Né? Acompanhar aquela campanha do Guarani, assim como acompanhei campanhas da Ponte Preta também. Né? O título de 77 que o Corinthians ganhou em cima da Ponte. A Ponte tinha um timaço também. Sim. Depois outros vice-campeonatos da Ponte. Enfim, foram momentos realmente muito marcantes, porque era um outro tempo do rádio, né? Era um tempo romântico, que você convivia com os jogadores, ia para o vestiário, né? Conversava com o roupeiro, conversava com todo mundo. Mas profissionalmente te elevou? Não, sem dúvida, sem dúvida. Aprendeu? Acrescentou muito. Tudo foi sendo agregado, tudo foi aprendizado. Sim, né? Sim. Todas as etapas pelas quais eu passei, de todas eu fui tirando um pouquinho. Até chegar à narração esportiva na televisão, que não me passava pela cabeça. Porque eu estava em São Paulo fazendo um programa chamado São Paulo Agora. Eu era de Campinas, trabalhava na Rádio de Campinas como correspondente da PAN, na área de esportes. E aí esse programa São Paulo Agora era apresentado pelo Ney Gonçalves Dias. E o Ney acabou saindo. E o seu Tuta me chamou, falou, olha, eu quero que você venha para cá, eu quero que você apresente esse programa. São Paulo Agora. Eu aceitei, claro. Era um programa de muita audiência. Só que ele me deu uma rasteira, porque poucos dias depois que o programa estava no ar, que era um programa jornalístico, de muita informação, prestação de serviço, etc. e tal, ele resolveu desmontar todo o esquema do programa. Aí o programa praticamente virou um programa musical, com algumas entradas de repórteres, fazendo externas, dando informação de trânsito e tal, mas a base do programa, a essência do programa, morreu. E aí me desestimulou. Falei, pô, o cara me tirou de Campinas, me trouxe para fazer um programa, e eu estou aqui, vamos ouvimos. Né? Que não era isso que eu queria. Sim. Aí, isso foi em 79. Eu tinha assumido esse programa, acho que em janeiro ou fevereiro. Maio ou junho, eu recebi um convite para trabalhar na TV Campinas, que estava prestes a ser inaugurada, afiliada da TV Globo. O diretor de jornalismo estava montando a equipe, me chamou, falou, pô, vem para cá, eu vou te colocar como repórter, vai ser legal para você e tal. Eu abracei, pedi a conta na PAN e fui ser repórter da TV Campinas. E fiquei como repórter de geral, né? Durante quanto tempo? Eu fui até 80 e pouquinho. E o diretor que me contratou acabou sendo desligado e coube a mim assumir, a convite do Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era o proprietário da empresa, da TV, e dos filhos. Olha, pô, a gente acha que você leva jeito e tal, e eu me arrependo disso.
até hoje. Aceitei essa missão, eu hoje quero dirigir só o meu carro e olhe lá. Eu não aceitaria, talvez, dirigir nada. Não, é muito complicado, ainda mais em ambiente de televisão, onde você mexe com a vaidade das pessoas. É isso que eu ia perguntar. Você contrata um repórter que nunca fez televisão, aí ele já começa a ir para o ar, aparece no vídeo, né? Algum tempo depois ele vai para a padaria, é reconhecido. Aí vai... Tem alguém que vai pedir autógrafo e o cara acha que ele é artista. E eu sempre digo que jornalista não tem nada a ver com entretenimento. Jornalista é jornalista, não é artista. Sim. Mas é a força da televisão. Isso é até normal, mas a pessoa precisa saber lidar com isso. Não que nunca tenha me acontecido. Acontece até hoje. A pessoa me reconhece, vem conversar, pede para tirar foto, pede autógrafo. Tudo bem, mas e daí? Faz parte. Mas você não pode se empolgar com isso a ponto de se achar artista. Né? Eu Virar, né? Eu tive que desligar um rapaz que era até amigo meu, mas eu, num determinado momento, tive que escolher entre ele e um outro. Falei, olha, eu vou ter que escolher o fulano. Na minha avaliação, ele vai progredir mais rapidamente, vai render mais para aquele negócio que nós estamos precisando. E esse rapaz entrou em prantos. Né? Ele já estava fazendo um período de experiência, já estava aparecendo na televisão, ele entrou em prantos. O que eu vou dizer aí fora agora? As pessoas vão me perguntar. Ou não estou te vendo mais no vídeo. Esse é o problema. Não, né? E demitir é difícil também. Não, né? Eu não quero mais isso para mim, não. Mas você corta na carne. Agora, eu assumi e, ao mesmo tempo, tinha lá um editor de imagens, o Adilson Perrone, já falecido, que tinha ido da Globo São Paulo para lá. Ele, de repente, ele virou para mim e falou assim, olha, a Globo está pedindo que os gols que a gente está gerando para São Paulo, dos jogos do Guarani e Ponte Preta, nos jogos do Guarani e Ponte Preta ia lá uma câmerazinha, gravava o jogo inteiro e gerava os gols, apenas os gols para São Paulo, para exibição no Bom Dia São Paulo, Fantástico. No Globo Esporte, etc. e tal. Aí eles começaram a cobrar que esses gols fossem gerados com narração, para facilitar o trabalho de edição em São Paulo, na correria e tal. Aí o Adilson falou, acho que você deveria fazer essa narração. E eu comecei a fazer. Aí comecei a ir para o estádio e narrava. Comecei a narrar. Aí esses gols eram gerados com a minha narração para São Paulo. Foi quando a Globo olhou e falou, bom... Vamos chamar... Eu fiquei um período fazendo narrações para a Globo, ainda como funcionário da TV de Campinas. Eu fazia freela, ganhava cachê. Eu fiz, inclusive, as decisões do Campeonato Paulista de 82 e 83, com conquistas do Corinthians, com a minha narração. E eu ainda não era contratado da TV Globo. Eu fiquei até 85 na TV Campinas, e assumindo também a direção da TV de Ribeirão, onde eu criei o monstro José Luiz da Atena. E aí, em 85, me indispus lá, fui vítima até... de uma armação e acabei saindo e imediatamente após a Globo me contratou. Agora vem para cá em definitivo. Né? Então foi assim que eu comecei a fazer narração na televisão. Na televisão. Mas quando vocês falam de curso, eu não sei se... Tem alguns cursos, até ministrados por amigos meus. Mas a pessoa precisa ter um pingo de vocação para o negócio. Né? Não adianta achar, eu vou fazer um curso de narração esportiva. Né? Precisa ver a condição vocal, etc. e tal. Eu não sei se o curso vai ensinar essa técnica. Né? Vai formar um narrador. Né? Se ele não tiver um mínimo de vocação, de sangue de locutor correndo nas veias. Né? E você sabe, Oliveira, a gente está no mundo corporativo, a gente vive falando aqui que existe, aquela rasteira, aquele ego, como você mesmo comentou. No mundo corporativo, puxar tapete? Isso, não tem. Quase nada, né? Não tem. E isso, assim, a gente falando de empresas, né? De limitadas grande porte, e tudo mais. É a mesma coisa na TV? Sem dúvida. Tem aqueles caras que passam a rasteira? Sem dúvida. Tem. Acho que isso tem... Em qualquer ambiente de trabalho. Em vários setores, né? Isso depende muito de quem comanda.
Sim. de quem administra. O líder que está ali. Ainda mais em ambientes de rádio e televisão que mexem com a vaidade das É o pessoas. que você falou. Né? Eu coloco como exemplo a minha época na TV Globo. O que acontecia? O Galvão Bueno, que era e será sempre o principal narrador da Globo, até a saída dele de lá, ele tem, não sei hoje se tem, mas deve ter, uma cláusula em contrato que diz que ele faz o que ele quer e o que ele não quer. Esse jogo aqui eu vou fazer, não, esse aqui deixa para fulano, ou então eu vou fazer todos os jogos que tiver no mês. Se ele quiser, ele faz. Ele faz. A escolha sempre é dele. Sempre é dele. E eu sofri um pouco com isso na época, não por não reconhecer que ele fosse realmente o talento que é. Inclusive o Galvão é meu amigo, gosto muito dele e acho que ele realmente é super talentoso. Mas o que eu sofria, porque além dele ter essa cláusula, os puxa-sacos de plantão, às vezes mesmo que ele não quisesse fazer o jogo e que sobraria para mim, não, Galvão, faz você tem que ir. Não, você é a alma desse negócio e tal. Então, eu me frustrei várias vezes. Nessas situações... Não, na Copa de 94, nos Estados Unidos, eu estava com o bilhete na mão, hotel reservado, saindo para o aeroporto lá em Dallas, para ir fazer um jogo em New Jersey, que era um jogo importante. Um jogo da Itália... e que teria casa cheia como teve, comunidade italiana naquele pedaço grande, enorme, né? E era um jogão. E eu estava muito afim de fazer o jogo. Eu estava com o bilhete, estava saindo, de repente me chamaram, falaram, olha, é o seguinte, bababá e bababá e bababá, o Galvão vai fazer. Ele fez coast to coast, né? Saiu de São Francisco e foi até Nova York para fazer o jogo. E depois, até na volta, ele parou em Dallas, que ele estava baseado em São Francisco, mas parou lá no IBC em Dallas, onde a gente estava, e ele veio falar comigo que, olha, me desculpe, mas, imagine se eu ia querer sair de São Francisco e ir até lá, atravessar isso aqui para ir fazer um jogo. Sabe? Sim, aí, depois, foi o diretor de programação que achou que tinha que ser ele, porque o jogo era importantíssimo. Então, tem muito disso. Então, para fazer comparação com os dois grandes, Luciano do Vale e o Galvão Bueno, na Bandeirantes também era assim. O Luciano também fazia tudo. Teve logo que eu fui para a Bandeirantes, depois que eu saí da Globo, que nós fomos para lá, eu fui contratado pela Trafic, que fez a parceria para assumir o departamento de esportes da Band. Ela assumiu, mas manteve alguns companheiros que eram da equipe da Band permaneceram, principalmente o Luciano, que era o maior locutor lá. E logo depois que eu fui, teve uma semana que o Luciano fez um jogo, se não me engano, na terça-feira, era um jogo ou de Libertadores ou de Sul-Americana. Aí ele fez um jogo na quarta, que era de Campeonato Paulista. Talvez não seja isso, mas eu estou dando só exemplo. Sim. Na quinta ele fez um jogo do Brasileiro. Aí no sábado teve um outro jogo do Brasileiro, ele fez, e no domingo ele fez também. Nossa. E nós, eu, Nivaldo Prieto, os outros narradores, ficamos ali olhando para a escala em branco, né? Tinha que aceitar, porque eram imposições, né? Sim. Eram imposições. E com isso tudo, a estrela deles, do Luciano e do Galvão, são estrelas que brilham tanto que elas acabam ofuscando os demais. Sim. Entendeu? E por causa dessa superexposição também. Sim. Né? Às vezes... Mas hoje isso mudou. E hoje isso mudou na Globo. Hoje eu vejo o Kleber, o Luiz Roberto fazendo muito mais jogos importantes do que na minha época. Eu só pegava sobras. Né? O Galvão vai ter que fazer a Fórmula 1. Vai para a Inglaterra para fazer o Jogo do Brasil. O Galvão mas caso contrário era o Galvão. Sim, e a gente aceitava porque era inclusive uma condição imposta no papel. Né? Mas hoje isso mudou. Eu vejo que fico muito feliz até pelo Kleber, que é um amigo, irmão meu, quando eles estão ganhando mais espaço, fazendo jogos importantes. Fórmula 1 também, né? Isso. Mas a Globo perdeu também. A Globo perdeu várias Fórmula 1, agora o Campeonato Paulista, a Libertadores.
A verdade é que a crise também pegou lá, né? Sim. E a nova composição administrativa da Globo, com a terceira geração da família entrando, já enxerga determinadas coisas de uma maneira diferente. É mais business, né? É mais business. Eu vivi uma época lá, esse período que eu trabalhei na Globo, que confesso que não tenho nada a reclamar. Não havia miséria. Que bom. Talvez, Tudo em abundância. talvez abrindo gavetas assim, a gente achasse Nossa. algumas notas de 100. Enfim, sempre viagens de classe executiva, melhores hotéis, verbas muito boas para... Entrava muito também, né? Para você... fazer seu trabalho, ter a sua toda a cobertura, ter a sua estrutura, né? cobertura diária, enfim, mas também isso acabou. Pelas informações que eu tenho, pelo que eu ouço dos colegas de lá, muita coisa acabou. Acabou. Essa gordura toda já não existe mais, aquelas mordomias todas não existem mais, e também, infelizmente, eu vejo que até o respeito que havia pelos velhos profissionais acabou, né? Quantos veteranos que eles colocaram na rua aí nos últimos meses, né? E de maneira bem... O que não acontecia na época que eu estava lá, não. Não, E quantas vezes eu vi... O Boni, é o seguinte, o fulano que está com a gente há 30 anos, foi diagnosticado com um problema seríssimo de saúde, o nosso plano não cobre... O que está acontecendo? Deixa eu ver. Manda internar, traz a conta. Traz a conta. Entendeu? Mas isso hoje esquece. Eu ouvi de um jornalista uma entrevista que ele falou que até amigos foram demitidos por e-mail, por um tratamento desrespeitoso. Recente também, agora, nada de... A gente comentou aqui do Evaristo também, né? Que foi demitido. Da CNN, né? Que foi demitido. Isso eu acho péssimo. Essa relação, ela tem que ser... respeitosa com o ser humano, além de tudo. Respeitosa. Parece que isso é pior na televisão, no mundo esportivo, né? Esse tipo de tratamento deselegante. Não é recente, né? Mas Mas a gente estava falando de demissão, eu vi também que você também lançou alguns grandes jornalistas que hoje estão na Globo, né? Nilce Scamparini, o Heraldo Pereira. Eu tive essa felicidade, né? O Datena, por exemplo, quando eu assumi lá a direção de Ribeirão, acumulando com Campinas, eu procurei dar prioridade para os profissionais da terra, né? Para os profissionais locais. E o primeiro que eu contratei foi o Datena, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Eu já tinha ouvido alguns trabalhos dele na rádio local, lá, se não me engano, na Rádio Renascença, e pensei, bom, esse tem que vir para o nosso time. E contratei o Datena para ser o repórter esportivo. E eu estava certo, porque o Datena, ele as principais qualidades dele, criatividade e capacidade de improvisação. E ele não é cara para ser pautado, né? Ele prepara as pautas dele, né? Ele vende as pautas dele para a chefia, e a chefia acaba comprando e depois batendo palma. E foi o que ele começou a fazer em Ribeirão Preto. Ele começou a fazer matérias diferentes no dia a dia dos clubes, lá do Comercial e do Botafogo de Ribeirão Preto. E foi assim que ele começou a despontar, porque São Paulo, quando via as matérias dele no Globo Esporte, as pessoas começaram a adorar. E começaram a encomendar cada vez mais. Pô, Datena, faz mais aí a semana que vem desse tipo, nessa linha e tal. Entendeu? Eu abri uma porta para ele seguir, né, esse caminho de sucesso aí que ele acabou alcançando. Hoje é um dos principais comunicadores da televisão brasileira. É um fio desencapado, né? Me deu muito trabalho, né? Me arrumava um abacaxi por semana, pelo menos, né? Mas eu descasquei todos eles e no fim deu tudo certo. Fora ele, o Nelson Araújo, que está há vários anos na apresentação e na reportagem do Globo Rural, né? A Nilce Scamparini, que acabou, antes de se transferir para a Europa, ela ficou um bom tempo como repórter no Rio e também em Brasília. Nossa, ela está na Itália, lá repórter há muitos anos. Eu tenho a impressão que ela, pelo sobrenome, ela deve ter conseguido a dupla cidadania, né? E quem mais? O Burnier. Burnier também? Burnier também começou comigo. E o Heraldo Pereira, também lá em Ribeirão Preto. O Heraldo era um garotinho lá,
meio que office boy, aquilo que a gente chama lá em Campinas de, eu não sei se em Ribeirão também tem isso, guardinha, né? A guardinha. Que são tinha, aqui em São Paulo tinha também, guardinha. Os meninos que andam com aquela fada. Eu não sei hoje se tem, mas na minha época de moleque tinha os guardinhas. Inclusive a gente jogava bola contra os guardinhas. São colocados nas empresas para trabalhar. Uniformizados. Isso, eles fazem serviços de boys, né? Levam correspondência para o correio, enfim. O Heraldo era mais ou menos isso aí. Mas ele já tinha feito umas incursões lá na imprensa local e alguém me indicou e... Você acreditou nele? Eu acreditei nele. Que legal. E o Heraldo, realmente, ele é um cara maravilhoso. Pessoalmente, profissionalmente, de origem humilde, pobre, e já trabalhando com a gente. Ele começou um curso de direito, acabou se formando, é advogado formado. Que legal. É um exemplo de esforço. Esforço e atitude, de perseverança, né? De atitude. Eu não posso deixar de perguntar, de saber de você, o que você pensa, voltando um pouquinho para o futebol, você é um grande narrador. É água, hein? O que você acha do VAR? Eu acho importantíssimo o VAR. Eu tenho feito jogos aí em que o VAR tem entrado em ação e não fosse o VAR, e os jogos terminariam com outros resultados. Bom, jogo do Palmeiras no Mundial. Contra o River Plate. Não, também no Mundial. O Palmeiras no Mundial contra o Chelsea. Verdade. Se não fosse o VAR, o pênalti do Thiago Silva não teria sido marcado e o pênalti provavelmente cometido pelo Luan também não. Também não. Foram pênaltis marcados pelo VAR. Eu discordo desse tipo de marcação. Eu acho que a FIFA, a International Board, que mexe nas regras lá, os velhinhos da board, eles precisam mexer nisso. Não dá para acreditar que aquele lance do Luan, por exemplo, e mesmo do Thiago Silva, que aquilo foi pênalti, sabe? É um lance casual. O Thiago subiu para cabecear com o braço aberto e acabou dando um soco na bola. Mas não me pareceu intencional. Mas ele faz isso repetidas vezes, Você né? tem razão. Você tem razão. Aí já fica meio que na mira do árbitro, embora o árbitro não tenha marcado. Sim. Mas o do Luan, por exemplo, um negócio tão rápido, só se amputar o braço do cara não vai ter pênalti. E a gente está cansado de ver lances desse tipo. Né? Então, e outra coisa... Eu acho que isso tem que mudar. Tem uma diferença do VAR, trazendo aqui para a América do Sul, do VAR brasileiro e do VAR, por exemplo, da Libertadores. Você vê que eu vejo que na Libertadores é muito mais preciso, muito mais coerente as decisões. Aqui demora muito, é complicado. Não, aqui né? tem muita interferência do árbitro do VAR, eu acho. Muita interferência. Eu acho que tem lances em que, de repente, deixa seguir. Se eu estou lá no VAR, determinados lances eu vou... O quê, né? Deixa seguir isso aí. A não ser uma coisa capital, negócio... Sim, que muda o resultado. Não tem como. Não, que muda o resultado. Eu acho que tem muita interferência, tem muito árbitro do VAR querendo adaptar o jogo no lugar do juiz de campo. Boa. E muita demora, Mas isso aí, a tendência é de que tecnologicamente eles vão... Vai melhorando. Eles vão implantar já Mas para o locutor é chato isso. É chato. Isso para nós o jogo está correndo, gol, aí você grita, aí o VAR volta. É terrível, porque, para explicar, o que acontece... Em função da pandemia e das crises que tomaram conta aí das emissoras, nós estamos fazendo as transmissões em off-tube, né? No estúdio. Só tem ido para o estádio o repórter. Mas locutor e comentarista não viajam. Eu não viajo, não sei o que é um aeroporto há muito tempo. Eu acho que não volta mais, né? Eu acredito que não, que eles descobriram o off-tube. Só vai viajar em condições muito especiais, jogos muito importantes, e olhe lá. E olhe lá. Né? Até porque era para, nesse Mundial de Clubes, a Band deslocou uma grande equipe para lá. Mas eu acho que o locutor e o comentarista deveriam ter viajado. Eu, se estivesse escalado para fazer o jogo, ia ficar muito chateado de não ter ido fazer esse jogo no local. O clima é outro. Mas também, aí o homem do financeiro lá faz as contas, passagem, hospedagem, diárias e tal, deixa os caras aí no estúdio. Eu confesso que para determinados lugares eu peço para não ir. Né? Aqui no Brasil, a determinados estádios, eu peço para não ir.
porque mesmo? você corre risco de vida. Então, eu dou graças a Deus de não ser escalado para ir ao estádio, porque eu já sofri alguns perrengues aí. Já passei alguns... Tem algum especial? Não, é porque, veja bem, não há proteção nos estádios. Você não tem quase nos estádios modernos que foram construídos para a Copa, sim, tudo bem. Né? Você tem um acesso praticamente isolado, as cabines ficam também altas, longe de torcida. Mas na maioria dos estádios... Tá colado. Não, eu me lembro de um jogo que eu fui fazer em Curitiba, lá no Couto Pereira, estádio do Curitiba. Eu e o Paulo Roberto Falcão, que era o comentarista, na saída, as cabines, você sai da cabine no meio da torcida. Eu, na saída, tinha um grupo cercando a entrada da cabine, na porta da cabine. Cercando. Os caras queriam pegar a gente. Caramba. Porque o Curitiba estava ganhando de 1-0, aí no finalzinho o Palmeiras empatou com um belíssimo gol do Alex, aliás. E eles ficaram tiririca. E aí sobra para quem? Nós é que somos os culpados. Né? Então é um risco, ainda mais com essa tendência à violência cada vez mais tomando grátis, conta. Né? Também. Tomando conta porque não há uma repressão por parte das autoridades policiais. Eu não vou generalizar, dizer que a torcida Mancha Verde, a torcida Tricolor Independente. Não, eu acho que tem gente se infiltrando nessas torcidas com um único pretexto. Violência. De vandalizar, de arrumar briga e de assassinar. Né? Não morreu um lá em Belo Horizonte agora, no domingo passado? O que aconteceu no México agora? E no México com detalhe, ninguém foi preso. Nossa. Mas o México eu acho que é outra história também, não é só torcedor, ali tem máfia. Mas é isso que ele está falando, né? Gente não, mas ali tem questão de tráfico também. Pode ter né? sido também uma guerra de gangues, gangues, né? Como tem aqui. Né? Eu acho inaceitável, domingo depois do Corinthians e São Paulo, teve um confronto das duas torcidas numa estação do metrô. E naquela confusão, as pessoas que não tinham nada a ver com o negócio, querendo se safar daquilo, uma senhora com um bebê no colo foi empurrada por um desses marginais, caiu no trilho, o bebê foi parar embaixo do trem. Caramba. Precisou um torcedor, olha que drama, um passageiro segurar a porta para o trem não partir, para que alguém pudesse tirar a mulher e a criança lá de baixo. Quer dizer, o que esse cara que fez isso merece? Na minha opinião, merece, no mínimo, ele e todos os outros marginais que andam provocando esse tipo de bagunça, um aninho numa das piores prisões do estado de São Paulo, né? Numa cela onde cabem 6 e que estão vivendo pelo menos uns 20, né? Marginais da pior espécie. Bota esses caras lá junto, para ver se em um ano eles não mudam o comportamento. É o mínimo. Eu acho mas que eles agora vão piorar. A polícia prende. Né? Mas a impunidade... E aí a justiça solta. 2 dias depois os caras estão na rua. Mas a impunidade, essa é a questão. Porque esse tipo de violência já acontece desde... Nossa, já perdi de vista. E não são torcedores, né? Não. Torcedor não vai para o estádio para arrumar confusão. Tem até discussão. Não. Isso não é coisa de agora. Né? Eu me lembro que eu era garoto, eu ia para jogos da Ponte Preta e a gente sentava lado a lado com torcedores dos outros times. Tinha confusão? Tinha, mas não passava de uns tabefes, né? Uma xingação, um empurra para lá, empurra para cá. Mas hoje não, hoje tem morte. Hoje o sujeito desacordado na calçada, como a gente viu lá no México, né? Recebendo chutes na cabeça. Não faz sentido. Olha, não faz sentido. E nós cronistas, corremos o risco. Teve um jogo que eu fui fazer na Vila Belmiro, pela Band, e o comentarista era o Edmundo. Né? Quando você chega na Vila Belmiro, o acesso para a cabine é praticamente o mesmo de torcedores que vão para a tribuna. Enfim, é naquela rua em frente ao estádio onde se concentram os torcedores naqueles 2, 3 botecos que tem ali. Eles ficam enchendo a cara, fumando maconha, né? E só vão para dentro do estádio quando faltam 10 minutos para começar o jogo. Né? Mas até isso acontecer, eles ficam fazendo arruaça ali na rua. Eles fecham a rua. E o motorista, eu fui com um carro e o Edmundo foi em outro. O motorista do Edmundo desconhecia esse problema e entrou por ali. E foi tentando furar
aquele bloco de pessoas ali, de cafajestes no meio da rua. Quando eles identificaram o Edmundo dentro do carro, porque o carro estava logado, né, logo da Band, eles tentaram virar o carro. Meu Deus. Começaram a dar chutes no carro, chutaram o carro, arrancaram o para-choque, quebraram o espelho. E o motorista foi muito hábil, porque ele conseguiu se livrar sem atropelar ninguém, né, naquela multidão. E aí procurou um lugar seguro. O Edmundo chegou na cabine e ele estava da cor da minha máscara aqui. E com razão. Ele falou, escapei da morte. O Luciano do Vale também. E os caras determinados é isso, né? No Mineirão também. Tentaram virar o carro do Luciano com a esposa dentro, na saída do Mineirão. Sorte que a polícia estava por perto e conseguiu evitar. Mas eles já estavam naquele processo de virar o carro. Né? Absurdo. Não dá. Violência agora, gratuita. tem lugares que são prazerosos, né? Você vai hoje para um Beira-Rio, vai para a Arena do Grêmio. Então você não fica transitando no meio de torcedor. Porque o torcedor é assim, ele é passional. O cara olha para mim e fala, pô, você é corintiano, hein? Isso porque ele é palmeirense. Se ele for palmeirense, né, se ele for corintiano, ele vai achar que eu sou palmeirense. Sim. É sempre assim, ele nunca acha que você é do time dele. É do time dele. Ele sempre acha que você é do time contrário, que você vai falar do time contrário. E narrou você melhor o outro gol, né? Não, isso já aconteceu. Tem torcedor que fica cronometrando. Pô, você gritou mais gol. Quantos Os tem? 1 minuto de gol pro Corinthians, pô, e do Palmeiras você gritou só 40 segundos. Tem esses absurdos. Mas a gente tem que conviver com isso, faz parte, né? Tem 23 Os aqui do meu time só faz parte. Tem pergunta? Oliveira, temos algumas perguntas aqui. Esse aqui quem mandou foi o Lê. Pergunta para ele qual foi o evento que ele mais curtiu fazer em todas as viagens e eventos que cobriu pelo mundo afora. Eu fiz muitos eventos. Agora... Tem algum preferido? Eu fico até meio sem graça de dizer isso, porque foi a Olimpíada de Londres, né? Que teve o comando do Evandro. E não estou dizendo isso para puxar o saco do Evandro, que está aqui, inclusive. Ele está aqui no pedaço, nos bastidores. E já bateu papo com a gente também. Grande Evandro. Então, mas foi mesmo uma super organização. Deu tudo tão certo que realmente eu posso classificar que foi... o melhor de todos os que eu participei, em termos de organização. Foi tudo muito redondinho, muito redondinho. E especial para mim, por quê? Porque eu fiquei, depois que saí da Globo, eu fui para a Band, fiquei de 2000 a 2001 na Band, e de 2001 até 2009 eu fiquei na Record. E a Record não renovou meu contrato. Eu já estava fazendo um programa na Jovem Pan, Jornal de Serviço, de manhã, das 9 ao meio-dia, e fiquei, durante esse período de 2 anos, fazendo só rádio. Fiquei fora da televisão. Né? Até porque o Seu Tuta, que também, se a gente está falando de melhor evento, o Seu Tuta foi um dos melhores, se não o melhor patrão que eu tive. Né? O Seu Tuta é muito generoso. Quando ele viu que eu saí da Record, ele fez uma composição lá, um rearranjo salarial, e eu me tranquilizei, né? Porque eu tinha o meu salário na Record e o salário da Pan. E ele fez um rearranjo lá e ficou tudo bem. E eu fiquei 2 anos fora da televisão. Caramba. E em 2012, eu fui contratado pelo Band Esportes. O Alexandrão, que era o diretor comercial, conversou com o Evandro, e o Evandro e o Edu me chamaram e, em conversa rápida ali, 10 minutos, eu aceitei e só impus a condição de poder continuar trabalhando, acumulando a Jovem Pan com o Band Esportes. E eles já de cara me disseram, não, vem para cá para fazer isso, aquilo, inclusive vamos fazer a Olimpíada de Londres. Pô. Aí sim, né? Aí eu tirei férias da Pan e a gente ficou um período muito legal lá em Londres, em termos de acomodação, em termos de estrutura que o Evandro montou fora do IBC, né? Ele contou essa história pra gente. Ele conseguiu uma sacada genial dele. Ele conseguiu um galpão próximo e montou toda a estrutura lá, estúdio, tudo. E foi muito legal, até porque ficava bem ao lado do prédio onde ele reservou os flats para acomodar todo mundo, né? Então,
logisticamente, perfeito. Perfeito. Ele pode assumir até uma transportadora qualquer aí, que o homem é bom de logística. É bom de logística. É. Uma outra, o Juliano Ponte comentou aqui, não vai falar mal do Braga, hein? Porque ele é bragantino. Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino, exatamente. Outra pergunta aqui que a gente tem, o que o Oliveira acha das mulheres começarem a narrar jogos? Então, eu acho que as mulheres podem e devem estar em todos os lugares. Aliás, hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Eu não ligo muito para isso, não. Acho que todo dia é Dia da Mulher, todo dia é Dia dos pais, das mães. Isso é mais... Tem um apelo esquisito aí, meio que comercial. Né? Mas, veja bem, esse é um ambiente, até poucos dias atrás, extremamente machista, né? Sim. O ambiente das narrações esportivas. Sim. Eu acho que alguns anos atrás, as duas primeiras mulheres que se aventuraram, se não me falha a memória, foram a Claudete Troiano e a Regiane Ritter. Regiane era repórter, né? A Regiane era repórter. A Claudete, eu não sei se ela chegou a narrar. Eu acho que não. Porque nós tínhamos aqui, há uns anos atrás, também a Rádio Mulher. Sim. E a Rádio Mulher acho que se aventurou aí também em narrações esportivas jogos. com mulheres. Eu não sei qual delas que narrou. A Regiane, com certeza, acho que foi só repórter. Pioneiras, né? Sim, sim. Mas, agora, a questão da narração, os nossos ouvidos não estão habituados com narração feminina. Sim. Né? Vai levar um tempo ainda. Eu tenho ouvido aí muita gente reclamando, mulher não dá. Eu acho que dá. Sim. Eu acho que dá para todo mundo. Mas precisa ter competência. Não basta, vamos contratar uma mulher. Só para a cota. Só para a gente, para completar a cota, para evitar tomar paulada. Sim. Pô, vocês não dão espaço para a mulher. Não basta isso. Sim. Eu tenho ouvido aí algumas, não vou citar nome, evidentemente. Claro. Mas eu não gosto. Eu não sei se está faltando orientação. Sim. Né? E de outras eu gosto. Mas o ouvido ainda demora um pouco para se acostumar. Mas eu acho que elas podem, devem, e que procurem, né? Procurem fugir um pouco das características de narração masculina. Né? Procurem, inclusive, mudar um pouco o repertório. Né? Buscar um pouco outros bordões, novos bordões, dar um molho diferente. Fazer uma transmissão realmente feminina, sim, né? Sim. Mas que cabe, sem dúvida alguma. Já que a gente está falando de mulheres também, a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, também é um mundo novo, assim, né? Ela, como mulher, presidente de um grande clube aqui em São Paulo, né? Isso também deve ser difícil para ela também. Muito machismo. Acho que só ela poderia falar sobre isso, mas... Não deve ser fácil, é um mundo muito masculino. Muito masculino, é um ambiente realmente machista. Mas eu não a conheço pessoalmente, ela me passa a impressão de que não está muito preocupada com isso, não. Ela vai tirar de letra, independentemente de condições financeiras, né? Eu tenho dinheiro, eu vou lá e você... Não, ela gosta mesmo. Ela gosta, ela conhece, né? Não sei se... Também está começando, tem 3 meses, né? Ela tomou posse em dezembro. Mas não vai dar certo. Não vejo problema, não. Não vejo problema. Chico é palmeirense. Vai dar certo. Você está preocupada? Não, eu costumo dizer nas redes sociais, eu amo o Paulo Nobre, eu amo a Leila e eu amo o próximo rico que quiser pôr dinheiro no meu time. Não, mas, bem-vindo. Eu acho que o Palmeiras vive uma fase esplendorosa. Do ponto de vista administrativo, o Paulo Nobre fez Paulo Nobre deu uma guinada de virou a chavinha do Palmeiras. De 180 graus lá, né? E colocou nos trilhos. Sim. Colocou nos trilhos. O Gagliotti conseguiu segurar bem a e a dona Leila, espero que ela também dê prosseguimento. Aproveite essa fase com dinheiro em caixa. Né? Não é só o dinheiro do patrocínio. O Palmeiras tem aí algumas joias da base que vão, com certeza, acabar saindo, né? O que é uma pena, mas não tem como segurar. E muita grana vai entrar futuramente aí. E aí tem que saber como aproveitar. Tem que saber manter o Palmeiras grande. Né? Vai perder garoto da base, mas
Vamos repor, vamos buscar lá fora. Tem que pensar sempre na reposição. Exatamente. Né? Como negócio, né? Não deixar o produto acabar. Né? Certo, Thiago. Bom, seu Oliveira Andrade, gostaria de agradecer. Passa muito rápido. Foi rápido mesmo. Muito rápido. A gente vai conversar. Eu gostaria muito de agradecer a presença. Eu que agradeço. Foi extremamente enriquecedor pra gente. Eu espero ter dado conta do recado aqui. Com Eu não sei certeza. a expectativa de vocês qual era. Imagina. Foi só conversar. Não tinha... Superou a expectativa, fique tranquilo. Que aqueles que nos acompanharam tenham gostado também, né? Exato. Eu só posso agradecer pelo carinho e estou às ordens, né? Quando quiserem, a gente pode engatar um novo papo aí. Boa. Tá bom? Então fica aqui o convite para o próximo episódio, né, Chicão? Isso aí. Muito obrigado, seu Oliveira. E vamos lá, Chicão, patrocinador de hoje. Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio, como a gente e vocês já sabem, a loja especializada em produtos do face e venda na área de confeitaria, festas e doces, distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Isso aí. E São o site? 8 mil na loja virtual e 30 mil itens. Mais de 30 mil itens na loja física. Isso aí, no site www.lojasantoantonio.com.br. Nossos parceiros. E aí, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no Face, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. Tá de boa? Alexa, por favor, one break. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Chicão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Seu Oliveira Andrade, o quando, monstro. Quando começa a chamar de seu Oliveira, porque o cara já virou a curva. Pois não, é o respeito. A reta final eu tô enxergando ali. Mas ainda tem muito para queimar. Muito jogo para narrar. Vamos ver muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, viu? Um Tchau, grande pessoal. abraço. Valeu, pessoal. Vida que segue.